Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o nosso vídeo 4 de função log. Esse vai ser o último vídeo sobre esse assunto, onde nós vamos abordar o conceito de função, o gráfico e algumas aplicações no mundo real. Então a gente vai começar aqui com a definição de função, né? Então, de modo geral, se o a é uma constante real, onde o a ele tem que ser positivo e ele tem que ser diferente de 1, né? Essas duas condições nós já abordamos no vídeo 1, né, de log. Então, se o a é uma constante real e obedece essas duas condições, chamamos de função logaritmo de base a função definida por essa cara aqui, né? Então, a cara da função log vai ser essa. No caso, eu vou ter y é igual a fx, que é igual a log de x na base a. Essa aqui, no caso, é a nossa função logarítmica, né? Então, agora que a gente já conhece, né, como ela se apresenta, nós vamos agora trabalhar o gráfico. E aqui eu vou trabalhar com dois exemplos, né? O primeiro exemplo vai ser o logaritmo de base 2. Então, aqui eu vou trabalhar o log de x na base 2 e vamos observar aí o comportamento da função, né? Como é que eu faço o gráfico? Da mesma forma que a gente fez nos últimos vídeos, né? Desde a função do primeiro grau. Nesse caso, eu vou construir aqui a nossa tabela, né? Onde eu vou ter na primeira tabela aqui, na primeira coluna, eu vou ter a variável x, ou seja, esse x aqui, quem escolhe os valores é você. E nessa segunda coluna, eu vou ter o resultado, né, da função propriamente dita. Então, aqui para x, eu escolhi 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Então, vamos olhar como é que vai ficar a função log de acordo com os valores de x que eu escolhi, né? Então, quando x for 1/4, eu vou obter como resultado do log menos 2, né? Eu posso até provar isso aqui, é simples. Eu tenho que log de x na base 2, né? No caso, no lugar do x, eu coloco 1/4, então fica log de 1/4 na base 2. Como é que eu resolvo isso? Eu pego a base, elevo uma variável, e isso tem que ser igual ao logaritmando, né? Aí você observa que aqui é uma fração. Então, nesse caso, quando eu tenho uma fração, eu vou inverter, né? Esse 4 vai para cima. Quando ele vai para cima, a potência vai ficar negativa. E aí eu obtenho uma expressão exponencial. Aí aqui eu tenho a base 2, aqui eu tenho a base 4, então eu vou mexer no 4, né? Então eu vou ter aqui 2 elevado a x é igual a 4, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Como aqui é menos 1, então vai ficar 2 elevado a menos 2, né? Aí eu posso cancelar, então eu vou obter de fato x igual a menos 2, né? Justamente o resultado aqui quando x for 1/4. E aí, pessoal, eu posso fazer da mesma maneira com os outros, né? Então, quando x for 1/2, eu vou obter menos 1. Quando x for 1, eu vou obter 0. Quando x for 2, eu vou obter o valor 1. E, por fim, quando x for 4, eu vou obter 2, né? Depois que eu calculo todo mundo aqui e encontro o y, né? O que eu faço agora? Eu vou pegar esses valores e vou colocar no plano cartesiano, né? Para ver como é que fica a nossa curva, né? Então, colocando esses valores no plano, eu vou obter essa curva aqui, né? Então, preencher logo todo mundo aqui. Aí, olha só. A função é crescente mesmo, de fato. Por quê? Vamos lá. Quando x for 1/4, x é 1/4, o y deu menos 2. Então, ele se liga aqui no menos 2. Quando x for 1/2, o meio está aqui. Quando x for 1/2, o y deu menos 1. Está aqui. Quando x foi 1, pessoal, x é 1, o y como resultado deu 0. Então, vai ficar aqui. Terceiro valor, o quarto valor aqui, ó, quando x for 2, x é 2, o resultado foi 1. Então, ele vai se ligar com 1 aqui do y. Por fim, quando x for 4, o y é 2. Então, aqui x é 4, y é 2, e aí eu fecho o plano, né? Nesse caso aqui, juntando os pontos, eu obtenho essa curva, né? O que eu posso observar aqui? Bom, primeira coisa, é óbvio, a função ela cresce, né? Agora, a segunda coisa aqui importante de ver, através do gráfico, é que essa curva aqui, pessoal, ela é o contrário da curva exponencial. O que isso implica?
que a função logaritmo ela é de fato a inversa da exponencial. A função ela cresce, só que a forma como ela cresce é muito lenta. Você observa aqui o seguinte, ó, à medida que o x vai aumentando, né, o y também vai aumentando. Só que o aumento dele é muito pequeno em relação à função exponencial, né? Então aqui a função ela cresce de fato, só que o crescimento dela é um crescimento muito pequeno. Agora eu vou atribuir valores, né, para x quando o log for 1/2. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Então, para não ficar muito longo, eu vou colocar logo o gráfico aqui. Nesse caso, o gráfico seria nesse formato aqui, né? Então a curva, observe que a curva agora ela está me dizendo o quê? Que nesse caso a função ela é decrescente, né? Essa curva, pessoal, ela tem um nome, né? Essa curva aqui é assíntota. O que significa essa palavra assíntota? Significa o seguinte: essa curva ela vai se aproximar do y à medida que ela for subindo aqui, né? Ela vai se aproximar do y, ela vai ficar muito próxima do y, só que ela não vai chegar a tocar de fato o y, né? Ela vai ficar milimetricamente próxima do y, só que ela nunca vai chegar a cortar a reta. Então a gente tem esse nome de reta, no caso de curva assíntota. Aí o que eu posso observar daqui, né? Eu posso observar 4 conclusões, certo, pessoal? Então, primeira conclusão, o domínio são os reais. Ou seja, o que significa domínio? Domínio, pessoal, é o x, né? Então, eu posso escolher valores para x, só que nesse caso eu só posso escolher valores positivos, né? Segunda conclusão, o conjunto imagem são os reais. O que significa imagem? Imagem significa o y, né? Então, como resultado, eu posso, nesse caso aí, como resultado, eu posso obter qualquer número, né? Eu posso obter número positivo, eu posso obter número negativo também. Terceira conclusão, e essa conclusão é a mais importante, né? Ela vai ser crescente em todo domínio se a base for maior que 1, né? Essa base aqui, esse número que fica aqui, né? No log. Então, se a base for maior que 1, a função ela vai crescer. Caso contrário, ela vai decrescer em todo domínio se, somente se, a base for maior que 0, menor que 1. Observe que a condição é que ela, no caso aqui, para que ela exista, né? A condição é que ela tem que ser positiva, né? Então, tem duas consequências. Então, para ser crescente, ele tem que ser maior que 1. Né? Já porque, de fato, ela tem que ser, ela já nasce positiva, né? Então, para ela ser crescente, ela tem que ser maior que 1. Para ela decrescer, então, nesse caso, ela tem que ser maior que 0 e menor que 1. Ou seja, elas têm que ser bases do tipo quebrada, né? Tipo 0,2, 0,5, 0,9. Então, nesse caso, a função ela vai decair. Propriedadezinha aqui, no caso, é para você poder resolver uma equação logarítmica, né? A gente vai abordar isso nas questões. Quando eu tenho um log, nesse caso, uma igualdade entre logs, então eu tenho log de m na base A é igual a log de n na base A. Você tem que observar o seguinte, como é que eu resolvo isso aqui? Eu tenho que ver se a base é igual. Se as bases são iguais, então eu posso simplesmente cancelar. Aqui, ó, eu cancelo toda essa parte, incluindo o log. E aí o que sobra é o que eu posso resolver. Então, vai sobrar o logaritmando m e no outro lado vai sobrar o logaritmando n, né? Então, nesse caso, m é igual a n. Isso vai ser muito útil na parte de equações, né? Então, por exemplo, quando eu tenho log de x na base 3, é igual a log de 5 na base 3. Então, você observa que as bases são iguais, então eu posso simplesmente cancelar, e o que me resta é x igual a 5. No outro exemplo aqui, eu tenho, nesse caso, a base ele não mostra, né? Então, a gente já sabe que a base aqui é 10. Né? Então, a base iguais corta mais uma vez. O que sobra, nesse caso, é 3x menos 1 é igual a 2x, né? Equação simples do primeiro grau.
e aí eu vou obter como resultado x igual a 1. Então, se a base for igual, eu posso cancelar. Aí você pode perguntar, professor, e se a base for diferente, né? Bom, nesse caso aqui, a gente vai apelar para outra regra, tá? Que é a mudança de base. A mudança de base, ela é pouco usada aqui. Vou colocar só um adendo, né? Então, eu tenho log de A na base B. Qual é a ideia da mudança de base? A mudança de base é o seguinte. Essa base B, eu vou trocar por outra base qualquer. Então, eu vou trocar o B por C. Como é que eu faço essa troca? Como é que o B se transforma no C? Muito simples. Eu tiro o B e coloco o C. Então, vai ficar log de A na base C. Só que, pessoal, não acabou aqui. O B que eu tirei, ele tem que aparecer em outro lugar. Então, nesse caso, ele vai ficar dividindo, né? Então, vai ficar log de B agora na base que eu quero. Qual é a base que eu quero? Eu quero a base C. Então, essa aqui é a fórmula de mudança de base. Não se preocupe que a gente vai abordar isso também nas questões, certo? Então, mais uma vez, eu tenho log de A na base B. Eu quero o quê? Eu quero trocar o B por C. Então, como é o procedimento? Primeira parte, eu tiro o B e coloco o C no lugar do B. E o B que eu retirei, ele vai dividir o log. Então, nesse caso, vai ficar o log de B, ele vira um logaritmando, e a base nova C, certo? Não se preocupem, não se assustem agora, que nós vamos abordar isso nas questões. Agora, pessoal, a gente vai aplicar os logs, uma aplicação de log, né? No caso, em problemas que envolvam crescimento e decrescimento, né? Então, olha só. As funções do tipo exponenciais, elas aparecem nas situações em que uma variável cresce ou decresce com o tempo, né? Segundo uma taxa fixa. Isso é tipo exponencial. Qual é a ideia do log, né? O log, nesse caso, ele é muito útil quando você pretende descobrir o tempo. Então, pessoal, as aplicações práticas de log, geralmente, a gente usa o log no mundo real para descobrir o tempo, né? Um tempo necessário para que uma variável atinja determinado valor, né? Por exemplo, aqui, eu tenho a seguinte situação, né? Sara aplicou R$ 1.000 a juros a uma taxa de 5% ao mês, né? Após quanto tempo ela obteve R$ 500 de juros, né? Ou seja, depois de quanto tempo ela vai receber, no caso, R$ 500 de juro, colocou R$ 1.000 iniciais, então ele quer saber daqui a quanto tempo ela vai receber 1.500, né? Bom, pessoal, duas coisas aqui. A gente está trabalhando com dinheiro, né? Dinheiro, pessoal, envolve o conceito básico de juros. Vocês viram no ensino médio que existem dois tipos de juros, né? O juro simples, vou colocar aqui só relembrar, o juro simples e o juro composto. Então, tem várias questões, né? A gente trabalha várias questões com o juro simples e o juro composto. Eu vou dizer uma coisa agora, pessoal, uma verdade absoluta. Juro simples só existe na escola, tá, pessoal? Esqueçam juros simples. Por quê? Porque no mundo real, no mundo do dinheiro, o juro simples não existe de fato. O que existe de fato é o juro ser composto, né? Qual é a ideia do juro composto? O juro composto significa o seguinte: é juro por juro, né? Ou taxa sobre taxa. Então, por exemplo, se eu cobro 5% nesse mês, no mês seguinte não vai ser 10%, vai ser 25%, certo? É 5 vezes 5, né? No terceiro mês vai ser 125, né? Ou seja, é um juro absurdo, né? É juro sobre juro, juro por cima de juro, né? Essa é a ideia essencial de função exponencial. Então é por isso que o juro simples ele não pode existir. Porque o juro simples, a ideia do juro simples é que a taxa é fixa, né?
Eu não vou me alongar muito nisso aqui, porque nesse caso seria um curso de matemática financeira, né? Seria outra abordagem. Então, compreendam, juros simples só existe na escola, certo? O mundo real, o que a gente trabalha é com juro composto, certo? Que é a ideia de juros sobre juros. Sabendo isso, então eu vou aplicar a fórmula de juro composto, né? No caso aqui, montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, né? Essa é a fórmula de juro composto que a gente utiliza, né? E olha só, aplicando essa fórmula, eu vou obter isso, né? No caso, o montante é o dinheiro que eu vou receber no final. Ela colocou R$1.000 e ela quer obter R$500 de juro, então ela vai tirar no final 1.500, né? Esse é o montante. 1.500 é o que ela quer receber. O capital inicial, né, o dinheiro que eu coloquei hoje, vale 1.000. A taxa, pessoal, é de 5% ao mês. Lembrando, né, 5% é a mesma coisa que 5 dividido para 100. Logo, 0,05, né? E aí eu vou somar a 100, né? No caso aqui o nosso 100 equivale a 1. Então fica 1,05. Por que o t aqui é um exponencial? Por que o t é um exponencial? De toda a história que eu falei aqui do juro composto, né? A gente está trabalhando no juro composto, que é o juro que existe. Então, é juro sobre juro, né? Então, se nesse mês é 5%, no mês seguinte vai ficar 5 ao quadrado, né? No terceiro mês vai ser 5 ao cubo, e por aí vai. Então, por isso que o tempo aqui é uma expressão exponencial. Sabendo isso aqui, o que é que eu posso fazer aqui? O 1.000, pessoal, esses 1.000 aqui, ele vai passar dividindo, né? Então, vai ficar 1.500 dividido por 1.000. Então, eu vou obter 1,05 elevado a t é igual a 1,5. E aí, pessoal, eu tenho aqui a expressão exponencial. Só que tem um problema, né? Qual é o problema? Você observa que as bases, elas são diferentes. Aqui eu tenho 1,05 e aqui eu tenho 1,5. Não tem jeito de transformar uma igual a outra. Então, nesse tipo de situação, aí entra o log. Porque nesse caso, o log ele tem que aparecer. E como é que eu faço para aparecer o log? Muito simples. Eu escrevo o log nos dois lados, certo? Então eu vou ter log de 1,05 elevado a t é igual a log de 1,5. E aí, pessoal, eu vou usar as regras de log, aquelas mesmas regras que a gente viu lá nos dois vídeos, né? O vídeo 2 e o vídeo 3. A primeira regra é o seguinte: eu vou ter que essa expressão aqui, esse t, ó, é a potência. O que eu faço no log? Essa potência ela passa para frente multiplicando. Então eu vou ter t vezes o log de 1,05. E isso é igual ao log de 1,5. Nesse caso, esse log aqui, 1,05, ele passa dividindo. E aí eu vou obter a divisão, né? Log de 1,5 dividido por log de 1,05. Detalhe, pessoal, eu estou utilizando aqui a base o quê? Eu estou utilizando a base 10, tá? Então, em todas as situações, eu aplico o log 10, certo? Então, tudo aí é log 10, log na base 10. E aí, agora é só calcular. Eu vou obter, nesse caso, que o tempo, né? O tempo que ela tem que esperar para receber 1.500 é aproximadamente aqui no caso, né? 9 meses, aproximadamente 9 meses. Você pode perguntar, professor, como é que eu cheguei nesse resultado aqui, né? Eu tinha log de 1,5 na base 10, dividido por log de 1,05 na base 10 também. Como é que eu obtive esse valor? Bom, tem duas situações. Primeira situação, ou você tem uma calculadora científica na sua mão, certo? E aí vai ficar muito mais simples de você resolver. E a segunda situação é que o log, esse tipo de log, na base 10, ele tem que dar na questão. Então, tem essas duas situações. Não tem como fugir. Ou ele vai dar a informação do log, para você poder substituir e calcular, ou você vai ter que ter uma calculadora por perto, certo? Simples assim. Segundo exemplo, um determinado automóvel ele se desvaloriza segundo uma taxa. A taxa é de 5% ao ano. Então, todo ano
o carro perde 5% do seu valor inicial. Daqui a quanto tempo ele vai valer 80% do que vale hoje? Mais uma vez, uma questão exponencial. Vale também dinheiro, né? Então, é juro sobre juro, né? É um juro composto. Então, o conceito seria o seguinte: daqui a quanto tempo ele vai valer 80% do que vale hoje, né? Então, o valor inicial eu não sei quem é. Então, o valor inicial eu vou chamar de V0. Então, vai ser 80%, ou seja, 0,8 de V0, é igual ao valor inicial vezes a taxa. No caso, aqui, pessoal, ele se desvaloriza, né? Ou seja, ele diminui. Então, eu tinha 1 menos 0,05, né? Que é 5%. Então, nesse caso, eu vou obter 0,95 elevado a t, né? E aí, pessoal, eu vou responder da mesma maneira. Olha só que legal. Aqui nesse caso, eu já posso cancelar o V0 com o V0, né? Eu posso cancelar. E aí eu vou obter apenas 0,95 elevado a t é igual a 0,8. E aí, ó, eu obtenho da mesma maneira que no exemplo anterior, a expressão exponencial. E aí, para poder resolver, eu não tenho como igualar as bases, né? Ó, você vê que 0,95 não tem jeito de virar 0,8, né? E vice-versa. Então, nesse caso, vou aplicar o log, né? Então, como é que eu faço para aparecer o log? Eu escrevo o log nos dois lados. E aí eu vou utilizar as regras de log. A exponencial, que é o t, vai passar para frente. Então, esse t, né? Esse tzinho aqui, que é a potência, vai passar para frente, multiplicando o log. Esse log aqui de 0,95, ele vai passar dividindo. Então, nesse caso, eu vou obter t igual a 4,35, né? No caso aí, aproximadamente 4 anos e 4 meses, né? Então, se o carro ele perde valor por ano, né? 5%, daqui a 4 anos e 4 meses, ele vai valer cerca de 80% do que vale hoje, né? E era isso, pessoal, que eu queria mostrar nesse vídeo, certo? Qualquer dúvida, principalmente sobre o log, né, a regra de mudança de base, a gente vai conversar isso no nosso encontro semanal lá no Meet. Obrigado e até a próxima.